Fala galera, beleza? Já se inscreveu? Já deu like? Já comentou? A seguir tem um corte muito importante na descrição aqui. Tem o assunto e você não pode ficar de fora. Top, Fernando. Fernando, a gente ouviu um pouquinho da tua passagem, como você chegou no Santa Cruz e como você pegou a base do momento. Em questões de contrato com os atletas, a gente sabe que antigamente acontecia de os atletas estarem no Santa Cruz, do nada sumia e aparecia em um Palmeiras, em um Corinthians, em um São Paulo. E o clube não acarretava, não conseguia chegar nada em questões financeiras para o clube. A gente não sabia como é que estavam os contratos. Mas e agora, depois que você assumiu, como é que tá as questões contratuais? O Santa Cruz fica com alguma porcentagem? O Santa Cruz tem alguma possibilidade de, quando o atleta for vendido para outro, ele ainda consegue alguma porcentagem para o clube? Se ele ainda tem questões de lucros assim futuramente? Para você, você poderia informar a gente como hoje está a estrutura do Santa Cruz em questão dessa parte? Olha, na situação que o Santa se encontra hoje, a gente tem que ser muito cirúrgico, vamos dizer assim, nessa questão de contrato. Ou seja, nós temos os jogadores que estão aparecendo mais, que estão desempenhando um melhor futebol e tem uma prospecção assim de mercado maior. A gente vem tentando fazer contratos profissionais onde amarra o jogador ao Santa Cruz e cumprindo, porque não adianta também, sabe, Heitor, a gente fazer contrato para todo mundo e isso dentro de um gerenciamento financeiro você não conseguir arcar com o FGTS nem com as bases salariais. Porque fazendo isso, a gente vai criar um passivo para o clube e vai perder o atleta por falta de pagamento. Então a gente prefere fazer a coisa pontual, os atletas que a gente enxerga dentro de um comitê, que são os atletas que merecem ter esse contrato profissional, e a gente vem fazendo ao longo desse tempo os contratos e vem tendo um acerto assim, vamos dizer, de praticamente 90% nisso. Então, os que não têm contrato profissional, eu tô dentro com minha equipe fazendo da seguinte forma: mapeando cada jogador, quem são os empresários deles, cada um dos empresários, e conversando com os empresários e principalmente com os atletas. Eu falei isso em várias entrevistas, o seguinte: nós temos dentro da base um elo importante entre clube, jogador, empresário e a família. Esses quatro pontos são pontos que se interligam. E todos eles têm que saber que cada um é importante para o outro. Esse aí é o primeiro ponto. O empresário que está hoje, que tem jogador no Santa Cruz, ele tem que entender que o Santa Cruz é um elo importante disso. Então, a marca do Santa Cruz, o jogador está usufruindo da estrutura do Santa, que hoje a gente pode dizer que temos uma estrutura para dar, e está usufruindo da marca do Santa Cruz, que é muito importante, e que é uma marca de time grande, e da visibilidade que o Santa Cruz traz. Então, esses atletas, quando despontam dentro do Santa Cruz, e mesmo sendo amador, se algum clube tem interesse por ele, ele pode até ir, mas ele vai com um contrato firmado com o Santa Cruz, certo? Onde os percentuais variam dependendo do clube e dependendo da negociação, mas garantindo o percentual do Santa Cruz em toda situação. O jogador que, dentro de uma situação anormal, que no meu eu considero anormal, sai do Santa Cruz, a gente não libera do BID, isso aí, sair a revelia, a gente não vai tirar ele do BID, ele não vai entrar em outro clube enquanto não sair do BID do Santa. Lógico, ele pode chegar e querer administrativamente ou até juridicamente tirar, e ele vai provavelmente irá conseguir. Mas o atleta que fizer isso, o empresário que fizer isso com Santa Cruz, ele descaracterizou a importância do Santa Cruz dentro desse elo. Então, o empresário que fizer isso com a marca do Santa Cruz, com a instituição Santa Cruz, são empresários que não querem essa parceria. São empresários que querem usar o Santa Cruz como barriga de aluguel. E isso a gente não vai aceitar, entendeu? Nós temos hoje, graças a Deus, dentro dos empresários que estão hoje dentro do Santa Cruz, com os atletas do Santa Cruz, pessoas que reconhecem a importância do Santa. E eu tenho feito vários contratos de parceria. Por exemplo, temos contrato com o Vasco da Gama hoje, temos contrato com o Vitória da Bahia,
com o Bahia, tivemos contrato com a Água Santa, o próprio Água Santa, ou seja, e temos contrato também no sentido inverso. A gente também, quando pega um jogador de outro clube, que está sendo formado por outro clube, a gente quer manter também que eles tenham o percentual do atleta garantido. Por exemplo, nós trouxemos 2 ou 3 jogadores do Flamengo de Arco Verde. Nós fizemos um contrato onde garantimos o percentual do Flamengo de Arco Verde. Por que não? O Flamengo estava com ele, investiu no jogador, e da mesma forma que o Santa Cruz, na saída de um jogador nosso, nós estamos exigindo que esse percentual seja garantido para o Santa Cruz, porque nada mais justo que a gente investiu naquele jogador. Também com o jogador que vem de fora, ele também vai ter o percentual garantido. Enquanto a gente estiver lá na base e na direção, a gente não vai aceitar também jogador que sai pela porta dos fundos, a revelia do clube, o clube investindo e chegando no Santa Cruz de graça, vamos dizer assim. A gente vai garantir sempre que esse percentual também do clube que investiu nele seja também garantido, vamos dizer assim, para que o inverso também seja garantido. Ou seja, não faço para mim o que eu não desejo para mim o que eu não faça para mim o que eu não desejo para o outro, né? Então eu desejo para você isso, então eu desejo para mim também. Então vamos ter uma troca que eu acho que a gente tem que ser muito ético nesse sentido. Concordo plenamente. É interessante isso para o clube, e interessante até para os outros clubes, né? Em questão do interior, a gente sabe a dificuldade que eles têm em questão de base ou até mesmo de estrutura. Eu não estou dizendo que a de Santa Cruz possa ser melhor, que a gente sabe que tem clubes do interior que tem uma estrutura melhor do que a de Santa Cruz em questão de base e em questão de treinamento também. Mas é uma vitrine, né? O Santa Cruz tem mais vitrines do que eles. E pode ser que agora, com essa estrutura de base e esse formato que a base vem se tornando um pouco mais profissional do que era antes, consiga mais visibilidade para os atletas e aí sim acarretar uma venda e como você fez, a porcentagem vai para os clubes do interior. É bem interessante isso, Fernando. Obrigado por estar mostrando a gente o que é que está acontecendo aí na base. A gente vem, isso aí foi uma das primeiras, sempre falaram isso, dizendo que o jogador do Santa sai, isso assim, o que a gente ouvia, né? Na realidade, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar daqui para frente, eu fazer as coisas certas daqui para frente, para trás eu não tenho nem condição de falar muito, porque eu realmente não acompanhei se isso acontecia ou não. Mas a gente sabe também que é importante que a gente também dê condição ao atleta. Não adianta a gente, no passado, um jogador que não tinha condição, não tinha treinamento, não tinha ônibus para levar, não tinha nada, ele se sente desestimulado também dentro da base e acaba por deixar a base, talvez por esse motivo. Então, hoje a gente está também querendo que isso aí não aconteça, dando essa condição para o jogador progredir. Não só para que a gente não perca atleta, como também para que essa evolução dentro do Santa valorize os ativos que nós temos hoje.